Ok, pessoal, bom dia para todos e todas. Compartilhar a tela. O que eu vou apresentar aqui é um pouco para tentar esclarecer, assim, essa questão do carbono, ela é uma questão nova. E a gente tem tido, estou trabalhando bastante tempo com o tema, tanto na área de construção, mais particularmente na área de cimento, né? Mas eu tenho tido bastante, como é que eu vou dizer? Tem bastante perguntas e demandas do tipo, olha, puxa, esse negócio aí de construção de baixo carbono, qual é a pegada de CO2 do concreto? Pô, eu falo, olha, pô, mas você não sabe qual é, tanto tempo não sabe qual é a pegada de CO2 do concreto? Ou gente perguntando assim, não, veja, a, a, a construção, né, agora que a gente está fazendo aí, né? Construção em concreto não tem futuro, ou vai vir um novo concreto milagroso que vai resolver todos os nossos problemas, esse negócio é tranquilo, tal. Então a ideia é tentar colocar as coisas um pouco em perspectiva, assim, na real para vocês, tá? Eu vou indo devagarinho aqui e depois a gente conversa. Então, acho que, não sei se vale a pena, mas eu vou insistir, né? Porque mitigar CO2, esse gráfico aqui, eu acho ele absolutamente maravilhoso, né? Ele mostra a mitigação até 2020, a variação da temperatura até 2023, é um gráfico para o Brasil, entre 1911 e 23, a média é dos anos 60 a 70. Então, vocês veem que nós estamos, de fato, ficando mais quentes. O quanto ele está ficando mais quente não é muito problemático, porque são 1,5 graus, 2, né? Mais um outro gráfico, esse aqui são os 30 meses mais quentes desde 1940 e 97% deles estão desde 2000, né? Então, o mundo está ficando mais quente, né? Mas isso, o calor até que não é tanto, embora as ondas de calor matem talvez umas 50, 60 mil pessoas por ano atualmente no mundo, né? Na Europa, uns 10 mil. A gente não tem dados para o Brasil, mas certamente morre gente, né? Mas o problema principal é a desorganização do clima, né? Então, acho que todos estão acompanhando Porto Alegre. Tem visto falar, não, mas já teve enchente em 41. Teve em 41 e teve outra em 2023, que quase passou o muro e agora, né, a inundação ocorreu por falta de manutenção, né? Aparentemente, alguma das comportas custavam 60 mil para manter, pedido de manutenção não foi feito e a coisa aconteceu. Mas as chuvas são muito intensas, né, e as consequências são catastróficas. Esse tipo de cenário, com a mudança climática, esses 1,5 graus, vão ficar cada vez mais frequentes, né? Então, é vento forte, né? É chuva forte, escorregamento de encosta, é seca, né? É tudo que nós não temos, não estamos preparados, né, para enfrentar, né? O que eu acho que é importante que a gente tenha consciência, cada um de nós, a gente tem parentes, filhos, né, é que não existe, ninguém está seguro num mundo onde o clima está descontrolado. Ah, vamos fazer um muro em Porto Alegre para nunca mais invadir. Isto não existe, tá? Não tem como alguém. A minha família saiu de Porto Alegre. Ninguém está ameaçado pela água, mas a água subiu, não tem. O rio subiu, não tem mais água potável, não tem mais energia. O celular começou a falhar. Todas as rodovias, as principais rodovias foram derrubadas, não tem mais logística. O mercado não tem mais comida, né? Então, não adianta a gente achar que dá para escapar, né? Não existe ninguém seguro num clima completamente fora do controle. Toda a engenharia está baseada em projeto de vento, chuva, baseado no princípio de tempos de recorrência, quanto tempo leva para aquele evento se repetir. E esse modelo da engenharia ele tem uma base, que é o clima não vai mudar, o clima do passado se repete nos próximos anos. E isso foi para o vinagre, tá? Dito isso, alguma coisa precisa ser feita. Todo mundo sabe, a gente sabe, está cheio de evidência científica que isso é a concentração de CO2, né? Aqui tem até 400 mil anos antes de Cristo. Vocês estão vendo que a Terra oscila entre 200 e 300 ppm de concentração de CO2 na atmosfera, mas lá em 1750, quando começa a Revolução Industrial, as coisas mudaram, né? E vocês estão vendo, a escala é 50 mil anos, nós estamos acima de 400 ppm hoje, tá? E isso subiu na vertical.
E se alguém duvida que CO2 muda a transparência da atmosfera, a radiação infravermelha, pode vir em qualquer laboratório que mede concentração de CO2 no ar, usa espectrometria, né? E espectrometria do infravermelho é uma forma muito clara de identificar CO2 num gás. Tá? Então, a gente consegue medir, e isso é uma verdade inquestionável. Né? Como consequência destes eventos extremos, eu acho que vai mudar o cenário político. A população começa a cobrar ação para os políticos, né? Eu preciso resolver o problema, e o problema é diminuir a emissão de carbono. A forma que o mundo caminha, FMI, The Economist, Europa, né, é botar preço no carbono. A precificação do carbono, para mim, ela é uma necessidade política, e ela é também uma necessidade ambiental, tá? Porque é a forma de fazer e de viabilizar tecnologias de baixo carbono que sejam um pouco mais caras. Isso aí vai ser a regra, isso tudo virá, né? A Global Cement and Concrete Association, que é a associação global aí do nosso setor, ela apoia a precificação de carbono e ela está absolutamente correta. Eu tenho um manifesto das grandes associações industriais da Alemanha, cimento, aço, vidro, pedindo que o governo alemão aumente o preço do imposto de carbono na Alemanha, que está muito baixo. Tá? Precisa aumentar. Tá? Por quê? Porque eles precisam viabilizar as novas tecnologias. Então, este é o mundo que nós vamos enfrentar. Carbono vai ter um preço. Como isso pega a gente, né? O Hub, que é aqui nossa turma, né? Não dá para fazer cimento Portland sem CO2, porque eu preciso descarbonatar o calcário. Posso até usar energia renovável no meu forno, mas a parte química não tem como resolver. Tá? Então, se eu vou fazer clinker, eu vou emitir CO2. Se o CO2 tiver um custo, meu custo vai aumentar. A pergunta é quanto? Tá? Fiz aqui uns cenários do custo do clinker. Tá? Clinker custa hoje talvez 30, depende da fábrica, varia bastante. 35, 30, 25, pouco mais, dólares por tonelada. Se eu emite 800 quilos de CO2 por tonelada, se eu botar o imposto em cima disso, de 100 dólares a tonelada, eu vou ter um valor aí de 80 dólares a mais nos 30. Tá? Aqui eu coloquei o imposto só em cima do químico, estou assumindo que a energia será limpa. Essa energia limpa não existe, mas estou sendo assim otimista, né? Então, o clinker vai subir de preço. Se o clinker sobe de preço, o custo do cimento, o preço do cimento, vai ser uma função do teor de clinker. E aqui quase todo mundo só gosta de cimento com muito teor de clinker. Por quê? Porque os outros cimentos são lentos e ninguém gosta de cimento lento. Tá? Então, a concreteira, o pré-moldado usa cimento CP5. O Marcelo pode me corrigir, mas sei lá, 10%, 90% de clinker, 80%, né, tipicamente. Né? E não estou dizendo que eles não precisam, eles precisam disso. Eles não precisam do clinker, eles precisam da velocidade de hidratação. Tá? Mas hoje a solução é essa. Então, vai subir aí 40%, 50% esse cimento. O cimento é 50% do custo, grosso modo aí. Então, vocês estão vendo uma subida de custo muito elevada. Tá? E isso não é que eu quero, isso é uma constatação do que é uma tendência mundial. Tá? Isso é o que vai acontecer, está acontecendo na Europa, o que a indústria europeia está pedindo. Não tem nada. A partir de 2032, a Europa está entrando num regime onde cada tonelada de carbono vai pagar imposto. Hoje, as empresas têm um allowance, têm uma cota de emissão, eles só pagam o que excede a cota, e estão pagando a 80 euros por tonelada. Essa cota vai diminuindo até chegar a zero em 2032. Então, é, e, e nós, com todo o problema de equilíbrio de contas públicas, né, as contas crescentes desses acidentes, que no final é o governo que tem que pagar, nós vamos precisar de imposto de carbono. Não vejo muita solução. Não vejo muita solução. De uma forma geral, também os políticos costumam apreciar um imposto, né? E esse é um imposto que certamente vai ser um pouco mais popular, porque o consumidor não paga diretamente. Quem paga é o setor industrial, o consumidor paga indiretamente, né? Bom, qual é o problema para o cimento? Se todo mundo subisse preço do mesmo jeito, não mudava muita coisa.
né, mantenha a isonomia competitiva e tudo mais. O problema é que o cimento é o produto que será mais impactado pelas taxas de carbono, porque CO2 por real vendido, nós somos campeões. Então, o cimento vai aumentar mais de 40%, aí depende do teor de clinker. O aço vai aumentar menos de 20%. Tem 2 toneladas de CO2 por tonelada de aço. Aço virgem, o aço para concreto armado tem umas 700. Mas o valor de venda é muito alto, né? O cimento é vendido entre 70 $100 a tonelada e o aço é vendido, sei lá, a 1.000, né? Então, $200 em 1.000 é no máximo 20%. Então, é muito diferente o impacto. Nós vamos perder competitividade. Gesso é nada, praticamente nada. Se bem que hoje o gesso é muito ineficiente ainda, né? Tem muita fábrica ineficiente queimando madeira, mas isso muda facilmente, né? Madeira plantada tem uma taxa, vai ser uma taxa pequena. Madeira plantada tem CO2, ao contrário do que muita gente fala, né? Tem CO2 e no CIDAC a gente mede, né? Bom, mas essa aqui é uma foto clássica que está em todas as reuniões de cimenteiro que você vai, olha, num terremoto não, num furacão, o que fica de pé são as casas de concreto. E essa aqui é um exemplo de uma casa de concreto que emula madeira. Tá? Isso é verdade. Mas olha o que na Nova Zelândia eles lançaram: edifícios de madeira. Então, esse aço aqui está aqui no meio, que vocês, não sei se eu consigo mostrar. Esse aço que está aqui no meio, os caras estão botando um cabo de aço desde a fundação até lá em cima para resistir aos esforços de cisalhamento. É uma inovação. Todos os ensaios feitos no CSIRO, que é na Nova Zelândia, que eles chamam lá, esqueci o nome que são super centros de pesquisa, mostram que vai resistir a furacão 240 km por hora com uma simples inovação. Tá? Então, nós vamos ter competição e a competição vai ser dura. Tá? Ainda temos muita vantagem, não temos cupim, tem um monte de vantagem no material cimentício, isso permanece, tá? Mas o nosso custo vai subir. E custo, podemos falar o que a gente quiser. Se a gente acha que o dinheiro não é importante, está falando do dinheiro público ou do dinheiro dos outros, né? O nosso sempre é importante. Então, a precificação do carbono reduz a competitividade de produtos cimentícios. Para mim, o risco é extremamente alto. Eu nem diria que é risco, para mim isso é uma certeza, né? E isso tem que se aliar a uma outra percepção. Essa questão do CO2, né, e a busca por soluções baseadas em natureza, tal, está motivando a nova geração de uma maneira muito especial, né? A Márcia Shirakawa, que trabalha lá no laboratório, tem um filho na FAO. Ele entrou 3 semanas depois, ele chegou para a mãe: você continua trabalhando com concreto, mãe? Concreto não tem futuro. Um garoto, 3 semanas, ele é criança, se criou no nosso laboratório, 3 semanas depois ele já tinha aprendido na FAO que o futuro, os arquitetos do futuro, né, vão construir com madeira. Tá? Essa é a visão que está sendo ensinada na arquitetura. Nós viemos de 100 anos onde o arquiteto arrojado ele construía fundamentalmente em concreto, de Le Corbusier em diante, né? Renzo Piano, né? Calatrava, né? You name it, é tudo concreto. Aqui no Brasil, né? Niemeyer, é tudo concreto. E isso vai mudar, tá? Então a gente vai enfrentar alguns problemas, né? Bom, quem ficar parado perde o mercado, a gente precisa fazer alguma coisa, né? O que dá para fazer? E a minha inspiração é um pouco essa. Bom, pessoal, as perguntas que eu tenho enfrentado. Então, temos que baixar a pegada de CO2 de concreto. Qual é a pegada de CO2 de concreto? Isso é um gráfico que eu já fiz há bastante tempo, tem uns 10 anos aí, um pouco mais, né, que mostra aqui na vertical tem a pegada de CO2 do concreto em quilos de CO2 por megapascal, por metro cúbico, e na horizontal tem a resistência à compressão do concreto. Em cinza, são concretos de 29 países. E aqui em vermelhinho tal estão os pontos que a gente desenvolveu, o pessoal também da Alemanha tem desenvolvido. Nós trabalhamos com o projeto da Intercement. Quem quiser esse paper, ele está aí, você consegue baixar. Então, você vê que varia muito. Pega um concreto de 30 megapascal,
a pegada de CO2 pode variar entre 90 e 400 quilos de CO2 por metro cúbico. Tá? Então, aqueles que querem um valor preciso para a pegada do concreto, tem que falar de algum concreto específico. Quem fala que o concreto tem muita pegada, está falando genericamente. Eu posso fazer concreto com baixíssima pegada de CO2. Isso é possível. Tá? Então, nós temos o que fazer. O problema é tornar escalável não os concretos de 400, é escalar os concretos de 90 ou menos. Esse é o nosso desafio. Então, a pegada de CO2 é uma coisa muito variável. Tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. E não é trivial medir o CO2. Dá para declarar CO2. Tem gente que fala que o cimento tem 1 tonelada de CO2 por tonelada de cimento, que é uma bobagem gigantesca, uma injustiça por esforço da indústria, né? E revela somente a ignorância das pessoas, né? Nada mais do que isso. Então, do que depende a pegada de CO2 do concreto? Né? Depende das matérias-primas. Teor de clínker do cimento não é o fator determinante, ele é um do fator. Quantidade de cimento no concreto, que não depende da cimenteira, ou depende pouco da cimenteira, é um fator tão ou mais importante que o fator de clínker do CO2. Vou dar um exemplo. O estudo de blocos de concreto que a gente fez em 2014, os blocos de concreto com a menor pegada de CO2 eram todos com CP5. Tinha blocos sendo feito com CP3 por uma empresa que tinha um engenheiro ambientalista. Tinha pegada de CO2 mais alta do que os do CP5. Tá? Então, tudo depende do quanto cimento eu uso. Né? Depende de equipamento, distância de transporte, depende do conhecimento da equipe. Né? A quantidade de cimento depende do conhecimento. Nossos modelos de dosagem hoje são da década de 30. Tá? O nosso Ari Torres, meu conterrâneo, ela nasceu no 1º de outubro, como eu, tal, né? O cara, o método que nós usamos até hoje, que o pessoal chama poli-IPT, né? Ele é um método que não está focado em baixar a pegada de carbono. Então, um método focado na robustez da formulação, na facilidade do manejo, que são coisas super importantes, que naquela época eram viáveis. Né? Conhecimento, então, é muito importante. Né? Eu preciso ter também um processo de baixa variabilidade. Meu fornecedor tem que ter baixa variabilidade, eu preciso de baixa variabilidade. Né? Então, a pegada de CO2 depende de um monte de coisa. Isso é bom porque significa que eu tenho muitas oportunidades de atuar. Tá? Então, é uma visão positiva. Bom, como é que eu enfrento o problema? Primeira coisa é medir quanto CO2 eu, de fato, estou emitindo. Tá? A questão, né, é fácil de falar, mas o único setor que tem dados medidos já há mais de 25 anos é a indústria cimenteira. Dados estão publicados, esse gráfico aqui, isso é público, dado verificado. Nenhum outro setor no mundo, de materiais de qualquer área, tem qualquer coisa parecida com essa. Então, vocês estão vendo aqui que a pegada de CO2 do cimento já caiu, tá? E agora está oscilando. Mas medir de forma controlada e padronizada não é fácil. Para o Brasil, a gente criou, o ano passado, a gente finalizou o SIDAC, que é o Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção. Né? Ele faz parte lá dos sistemas do PBQP-H e do Procel, né? E ele é a metodologia brasileira para medir pegada de CO2. Está cheio de número de CO2 aí no mercado. Cada consultoria monta a sua metodologia. Não dá para comparar. Muitas vezes montam uma metodologia para deixar o cliente numa posição, numa fotinha mais bonita. Tá? É o papel dos caras, né? Então, mas isso não é assim que se trabalha. O SIDAC, então, tem uma prioridade. O SIDAC está focado em emissão de CO2, demanda de energia primária, e para o caso da madeira, ou se a gente usar carvão ou madeira como agregado, eu tenho também o estoque de carbono biogênico temporário, que a gente mede também. Mas a pegada de CO2 são as emissões para a atmosfera. E isso tem toda uma documentação padrão, né? Então, o SIDAC é um procedimento padrão, ele não vai deixar alguém usar greenwash, né? Seguir o método do SIDAC, vai ter coisas comparáveis. Ele é acessível para todos, não preciso contratar uma mega consultora internacional para medir a minha pegada de CO2, né? As pessoas vão entender os resultados, né? Ele segue as metodologias internacionais, né? Toda a documentação, todas as regras, os fatores de emissão. Ah, por que o cimento tem tanto
Por que o CP2F tem CO2 variável dentro do SIDAC? Porque o dado que está lá hoje ainda é o dado genérico, não tem dado de cimenteira. A gente espera corrigir isso ainda esse ano, né? É o dado do... E o teor de CO2 no cimento CP2F32 no mercado varia em função do teor de clinker. E existe, né, uma variabilidade entre as diferentes empresas que resolvem problemas de matéria-prima, de processo e até de mercado, né? Então, a gente tem muita variabilidade. Mas a documentação está lá, os números estão lá, estão todos explicados. Ninguém precisa, se está na dúvida, vai lá, pode criticar, né? Então, é um negócio transparente. E é tudo digital, né? Não é uma coisa da época do papel. O SIDAC tem uma ferramenta lá para fazer inventário. Quero saber a pegada de CO2. Está aberta, quem quiser entrar no sistema, se registra. Pode ir lá fazer um inventário, por enquanto, usando dados genéricos. Vai ter uma incerteza, tal, mas pode fazer um inventário do seu processo, né? Então, tem toda a ferramenta, você vai selecionar dados, né? Ele vai ser integrado ao PPQPH e ao Procel, né? Essas coisas estão em andamento, na velocidade que é possível, dependemos do governo, nós somos órgãos governamentais. Quando eu falo de pegada de CO2, não é só a pegada que a minha fábrica faz, eu incluo a pegada dos meus fornecedores. Então, para alguém fazer a pegada de CO2 do concreto, precisa saber a pegada de CO2 do cimento, do teu fornecedor. E ele precisa fazer uma declaração. No sistema SIDAC, a ideia é que o cimenteiro faça à medida, ele passa as informações para os seus clientes e assim por diante, né? E se eu estou na área de construção, eu preciso pensar também na pegada da obra em uso, né? Para o cimenteiro isso não faz sentido, mas para a construtora, eu tenho o CO2 da construção, que depende da atividade da construtora e dos fornecedores dela, da formulação de concreto, do tipo de cimento utilizado, e vai depender de quanto concreto usou no edifício e tal, e depois vai depender da emissão de CO2 na fase de uso, que depende da energia e da manutenção. Então, CO2 não é uma coisa trivial e a gente vai ter que... Não é complicado também, é aritmética, mas é uma forma de pensar problemas diferentes. Então, eu tenho que pegar o ciclo de vida, mas isso aqui eu já falei. Como medir, né? Então, a gente pode dentro do SIDAC, a gente está pensando, uma empresa pode, quando o SIDAC entrar em funcionamento, que a gente espera que seja até agosto, precisa de recursos e autorização do governo. Então, essa é o problema agora. A empresa pode entrar lá e vou fazer o meu inventário dos meus produtos. Mas nós estamos fazendo o CBCS, que eu sou da diretoria também, o Conselho Brasileiro da Construção Sustentável, ele criou um modelo de trabalho que se chama Jornada Setorial de Baixo Carbono, aonde o CBCS é a associação setorial, tá? Eles começam a trabalhar junto, as empresas aderem, quem quiser, evidentemente. Todo mundo é treinado coletivamente, isso baixa bastante o custo, melhora a conscientização, a trocas de experiências, né? As empresas mesmo fazem o inventário, né? E tem um resultado muito legal aqui no final eu tenho um benchmark setorial, que é muito importante. Eu consigo não só saber a minha pegada do CO2, mas do meu competidor, tá? É muito importante eu ter esse diferencial. A gente lançou recentemente aí no Hubic, né, que está a foto, né, a primeira jornada com a Bloco Brasil, né, tá aí toda a equipe da BCP, da Bloco Brasil, né, o Petrini de Sinaprosim, o Camilo da BCP, o professor Varran Gopia, que é o secretário de Ciência e Tecnologia e é o presidente do Conselho do CBCS, a equipe do CBCS, camarada Valtinho ali em destaque no meio, tal, tá toda a patota aí. Então, essa é a primeira jornada e a gente vai ter que ter uma para cada setor aí, para que o setor consiga se organizar e aprender, né? E um dos resultados é o benchmark. Isso aqui é do resultado do trabalho pioneiro que a gente fez em 2014, né? O Cláudio, Oliveira da BCP foi a nossa âncora junto com o setor, um trabalho da Bloco Brasil, a BCP e o CBCS. E aqui tem as 33 fabricantes de bloco de concreto no Brasil, que está pegada de CO2 de bloco de concreto. Varia entre 0,3 e 2,5 quilos de CO2 por bloco, tá? Varia muito. No Canadá, o pessoal acha que a pegada de bloco de concreto é um valor só, no Canadá inteiro. A gente aqui
consegue ver que tem muita diferença, tá? Como a pegada de CO2 do bloco de concreto é teor de cimento, vocês imaginam a competitividade do cara que está fazendo com bloco de concreto com 1,8 quilos de CO2, tendo que competir com o cara que faz com 0,5 quilos. Quilos de CO2, quilos de cimento, né? CO2 porque é cimento no final do dia. É difícil, tá? Então, esse tipo de coisa é muito importante na jornada setorial e a gente acha que as empresas e os setores deveriam organizar jornada setorial. A BCI está demandando. O setor do cimento e concreto é o mais mobilizado, né? Bom, fiz a jornada, fiz a minha medida, eu tenho o valor de CO2 da minha empresa, a próxima etapa eu preciso comunicar aos clientes. A ferramenta para comunicar chama Declaração de Desempenho Ambiental de Produto, né? Existe um padrão ISO que chama DAP, de Declaração Ambiental de Produto, IPD em inglês, né? Mas a nossa DDAP é uma IPD simplificada, muito simplificada. Então, a imagem dela aí do lado, ela é barata, ela é fácil de entender, né? É 100% digital, vai estar dentro do SIDAC, todas as IPDs vão estar no mesmo lugar, ninguém tem que sair procurando em base de IPD. Na Europa, eles têm umas 8 bases de IPD. Eu peguei um produto em que base de IPD o meu fabricante colocou a IPD dele. Eu vou lá, procuro. Eu tenho que assinar as bases, são todas. No Brasil vai ser serviço público gratuito, tudo isso é uma fração de custo da ISO. Uma IPD ISO, tem muita gente no mercado de construção que defende, custa $15 mil. Pergunta para Votorantim, para Gerdau, para Arcelor, que já fizeram 15 mil. A gente quer fazer talvez 10% disso, tá? Ou menos. Eu acho que vai ser menos de 10%, tá? $15 mil e leva um ano. A gente, né? Não é uma coisa viável, só viável para grande empresa, consultorias internacionais, é um modelo completamente excludente, tá? E aqui tem para vocês compararem, esta é uma IPD de aço, tem 26 indicadores. Um deles é CO2 e outro é energia. A EPD que a gente tem no Brasil, a DDAP do Brasil, vai ter CO2 e energia nesse momento. Limpo, claro, focado, muito mais fácil de medir, muito mais fácil de emitir. E CO2 é o nosso grande problema. É o nosso grande problema. No setor de cimentos, CO2 é 90% dos gases, 97% dos gases de efeito estufa. Combustível, que é outro combustível da CO2, energia, que é outro componente do SIDAC, ele é correlacionado com toxicidade, com destruição da camada de ozônio, com poluição das águas, com material cancerígeno. Tudo vem muito dos combustíveis. Então, o SIDAC, de uma maneira simples, faz um serviço muito mais eficaz, muito mais barato, muito mais prático que a IPD europeia. E ele tem uma vantagem que ele exige, na IPD europeia, o que acontece? Eu contrato uma consultora, vai lá e mede, o que ele vai medir na minha indústria? Para fazer uma IPD completa, com todas as medições, eu teria que medir 3 mil coisas por um ano inteiro. Ninguém faz isso. O cara faz uma estimativa de CO2 e energia, talvez água e resíduos. Mas ele tem que fazer 23 indicadores, está faltando muito indicador. Toxicidade exige 1.200 medidas, no mínimo, por um ano, de coisas na faixa do ppb. Não é uma coisa trivial nem barata. O que ele faz? Não vou medir. Vai lá e pega numa base uma base de dados público que existe. Assina uma base e não mediu. Eu peguei o dado de lá e vou fazer de conta que aquele dado é meu. E aí o pessoal olha lá, puxa, mas eu medi a minha pegada de CO2 aqui e ela está pior que a da base. Ah, vou usar a da base. Então, o sistema de EPD europeu, tá, ele é muito bem organizado para quem quiser fazer greenwash. Eu seleciono os dados que eu quero, praticamente, dentro de um menu que está lá nas bases de dados. Isso não vai ser possível no Brasil. Bom, o que fazer? A partir de agora, medir, comuniquei, eu tenho que fazer rota de mitigação. É isso que eu vou ter que fazer. Como é que eu baixo a minha pegada de CO2? CO2 vai ser meu custo. Eu preciso começar a fazer isso agora. Quais são as rotas de mitigação na área de cimento e concreto? Bom, reduzir o CO2 do clinker. Essa é uma tarefa dos cimenteiros. Depois, reduzir o clinker no cimento. Continua uma tarefa para os cimenteiros. Tá?
reduzir o cimento no concreto. Já saí da cimenteira, estou nos clientes. Tá? Como é que eu faço concreto com menos cimento? Isso aqui não fui eu que inventei, eu estou copiando da Global Cement and Concrete Association. Tá? Estou aqui defendendo com o logo da BCP, o Walter assistindo passivamente eu defender reduzir o cimento no concreto, que absurdo. Né? Para vocês terem ideia como o mundo mudou. Né? Isso aqui é uma prova que o mundo mudou. Estamos aqui, estamos todos do mesmo lado. Nós estamos brigando pela nossa sobrevivência. E, finalmente, reduzir o concreto na construção. Isso aí tirei da Global Cement and Concrete Association. São essas 4 dimensões. Tá? Claro, isso aqui tem um monte de estratégia, algumas conhecidas e outras novas, para fazer isso. Né? Então, a gente tem que olhar, eu preciso ter estratégias que são fáceis, que tenham uma grande maturidade tecnológica. Vou usar argila calcinada para fazer o meu concreto. Tem uma maturidade tecnológica, nós usamos argila calcinada há 60 anos no Brasil. Tá? Então, estou tranquilo nisso. Tem seus desafios, mas é fácil. Mas isso não será suficiente. Eu preciso de graus de maturidade tecnológicas diferentes. E se eu tive uma ideia, tem aqui uma nova pozolana, uma nova rota para fazer cimento, a gente está nessa jornada dentro do Hub, né? Eu preciso fazer P&D, porque a maturidade tecnológica é mais baixa. Eu vou ter que fazer Muitas vezes você vê colegas das universidades falando assim, achei uma solução para o CO2 do cimento. O camarada está num laboratório, teve um aluno de mestrado, o cara fez uma coisa brilhante, teve uma ideia. Ele está aqui embaixo, provou conceito na melhor das hipóteses. Para chegar no mercado, tem muito tempo, muita pesquisa e muito dinheiro, e no final alguém tem que fazer uma fábrica. Né? Então, para mim, solução é inovação, essas coisas, é produto no mercado. O que vai mitigar CO2 é alguma coisa que eu consigo colocar na minha linha de produção. Isso, às vezes, pode levar bastante tempo. Né? Então, eu tenho minhas rotas e para cada rota eu tenho que fazer uma meta. Né? Essas metas vão refletir o quê? A minha necessidade de competir com os meus colegas do setor e com o pessoal de fora. Né? Eu tenho que dar uma resposta para os meus consumidores. Eles têm uma expectativa. Né? Eu tenho algum menu, algumas rotas tecnológicas que têm potencial diferente. Quais são essas? Né? E eu tenho recursos limitados. Não posso imaginar um cimento novo que é feito de terras raras. Né? Não funciona assim. E tem gente imaginando, está cheio no mercado. Né? Aliás, ontem eu recebi uma grande solução para o concreto. Borra de café permite aumentar 30% a resistência do concreto. Você sabe, nós produzimos 4,5 bilhões de toneladas de cimento por ano. Borra de café é 10 milhões de toneladas. Tá? Então, que solução para o mundo é como é que 10 bilhões de toneladas podem, claro, se isso funcionar, o que eu duvido, não consigo ver borra de café, eu vou ter que recolher toda a borra de café lá na minha casa, sai uns 300 gramas por mês. Né? Vou ter que levar para... Enfim, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, tem muita coisa que não adianta a gente imaginar. Essas aqui são as metas da GCCA. A meta da GCCA é zero carbono em 2050. Tá? E a meta é quantitativa. Como é que ele vai fazer isso? 22% reduzindo o consumo de concreto. 11% reduzindo o consumo de cimento no concreto. Né? Isso aqui, ó. Esses são os clientes dos cimenteiros. E o resto é dentro da fábrica. Tá? E tem ali, esse gráfico mostra como essas diferentes estratégias vão penetrar. A captura de carbono, que está aqui embaixo, que custa $100 a tonelada, vai ser responsável por 36%. Daria mais ou menos $30 por tonelada de cimento de captura de carbono, tá? Nesse modelo deles aqui, de crescimento de custo. Como o custo cresce, eu vou perder um pouco de competitividade de mercado, meus clientes vão ficar mais eficientes, ou os meus concorrentes me comem uma margem. Não sei a mistura dessas duas coisas. Então, o roadmap da CCA é uma coisa que eu tenho uma profunda admiração, porque é uma análise fria. Né? Ninguém gosta de reconhecer que vai ter que ser mais eficiente, que não vai crescer como queria.
E o setor de cimento teve essa coragem e colocou isso publicamente, né? Não deve ter sido uma decisão fácil, né? Mas ela é uma decisão realista. Bom, eu sempre digo, existe um consolo. O importante não é a tua escala de produção. O importante é a tua margem de lucro, tá? Dá para fazer isso e manter a lucratividade ou melhorar a lucratividade? Esse é o desafio e eu acho que dá, né? Olhando de outro jeito, né? Eu preciso baixar a pegada de CO2 hoje do cimento nosso, que está uns 600 quilos por tonelada, para 380. Isso também está no roadmap brasileiro da BCP, que foi lançado, acho que em 2019, né, PEC? Uma coisa assim, 2019. Né? Que, aliás, a GCCA nos copiou. Achavam que a gente era doido e depois, 2 anos depois, eles nos copiaram. Foi muito legal. Né? Então, como é que vamos chegar lá, né? Então, esse é o hoje nós não sabemos, porque hoje estamos aqui nos 600 quilos. Como é que vamos chegar nos 380? Esse é o desafio. Tá? Bom, um dos problemas que a indústria enfrenta é que os cimentos com escória, com cinza volante, com argila calcinada, são cimentos mais lentos. Né? E o setor industrial quer velocidade, né? Então, o nosso desafio é como fazer um cimento com. Se eu quero ter uma média de 52% de clinker, eu vou precisar ter cimento com 30% de clinker que o mercado use. Dá para fazer, não fiquem assustados. No laboratório a gente já faz. No mercado, nós estamos trabalhando num projeto, aí, né, com um monte de empresa e tudo mais. Né? Mas é isso que nós vamos ter que fazer. Ah, mas e a durabilidade? Tudo isso é problema a ser resolvido. Tá? Nós vamos ter que resolver, não há outra opção. Né? Não há outra opção. Então, o nosso desafio é bastante grande, né? Bom, as metas têm que ser competitivas, né? Então, isso aqui é o benchmark de estruturas de concreto armado que a gente está fazendo com o Ricardo França, né? É um trabalho bem grande que a gente está fazendo na cátedra Construindo Amanhã com ArcelorMittal. Ricardo França é o nosso catedrático e ele botou muita gente da empresa, do escritório dele, para trabalhar nisso. Aqui nós temos 54 edifícios. Quanto concreto, vou ter que reduzir concreto nos edifícios para baixar CO2, né? Quanto concreto eu tenho? Entre 0,16 metros cúbicos por metro quadrado até 0,28. Tá? Tudo isso vai ser desafiador. Como é que a construtora baixa? O que eu faço um edifício com menor pegada de concreto? Porque é isso que vai dar minha competitividade, né? Finalmente, minha última meta, eu vou ter que fazer inovação, né? Porque nós não vamos manter competitividade usando as ideias do passado. Escória, essas coisas todas estão esgotadas, estamos lá no 0,6 e é isso. Daqui para frente são coisas novas, né? Inovação é a exploração econômica de novas soluções. Novas soluções são outras soluções, né? A única rota por baixo carbono a custo competitivo é a inovação, não existe outra. Não tem outra forma de fazer, né? Então, inovação pode ter várias dimensões, né? Mas acho que nós estamos aqui num mundo que eu queria dizer, o nosso mundo de inovação, tem muita empresa que contrata consultoras de inovação. Fala, não, contrata uns jovens, bota uns puff numa sala, né, uma sala super bonita, colorida, esses jovens vão fazer inovação. Ah, bota eles num laboratório, chama de não sei o quê, bota num hub. Inovação deep tech não é inovação de software. Nós precisamos de gente capacitada, cientistas, laboratório. Nós precisamos de construir um canal de distribuição, precisamos de CAPES para fazer uma fábrica. Precisa de tempo, precisa de muito dinheiro. Nós não estamos falando aqui de fazer APP. APP nenhuma vai baixar significativamente a pegada de carbono de nada que nós estamos falando aqui. Tudo depende de tecnologia, tecnologia vai depender de norma técnica, depende de um monte de coisa que as APPs não têm. Então, quem acha que vai fazer inovação em 6 meses? Ah, professor, eu quero isso para amanhã, estou com pressa, tenho uma obra que estão querendo disputar lá com não sei o que, não sei aonde. Não tem milagre. Vai ter que fazer uma fábrica, tem que ter licença ambiental, um investimentinho de 100 milhões, etc. Ah, vou ter que trocar os misturadores, botar um moinho não sei o quê. Tá? Tudo isso tem tempo. Deep Tech é a solução e ela é o problema, né? Existe esse guia aqui, guia prático de apoio à inovação, que eu acho bem legal, tem uma visão bem geral do que tem de apoio à inovação no Brasil. Tem dinheiro sobrando para inovação no Brasil.
tem todo um sistema de inovação que nós construímos nos últimos 20 anos, que é padrão internacional. Tá? Mas eu preciso ter meta clara e flexibilidade nos meus meios. Não vou continuar na mesma coisa. Eu preciso de recursos humanos meus. Não adianta uma empresa achar que vai fazer inovação com os recursos humanos da USP. Se ela não tiver a equipe dela interna capaz de absorver a tecnologia, termina o projeto e eles não têm nada. A USP ficou super sábia, podemos até fazer uma patente, mas a empresa não consegue colocar no mercado, não consegue internalizar. Eu vou precisar de gente capacitada. Gente capacitada não é o pessoal mais experiente, né? É gente que consegue entender o que está sendo feito e avançar e consiga se comunicar com a fábrica e tudo mais. Eu tenho muita experiência em trabalhar com empresa, eu sinto muita falta em muitas empresas desse tipo de profissional. Tem gente muito motivada que não tem conhecimento técnico suficiente para entender o que está sendo feito. Tá? Claro, pode até aprender, mas a carreira nas empresas brasileiras hoje não é uma carreira que valorize conhecimento, valoriza experiência. Experiência reflete a tecnologia do passado. Nós estamos aqui falando da tecnologia do futuro. Às vezes a experiência atrapalha. Tá? Precisa de recurso financeiro e precisa de parceiros na cadeia de valor. Ninguém vai inovar sozinho. Tá? Recursos públicos sobram, a gente tem a Embrap, que nós usamos aqui no Hub, que coloca aí até, para startup, até 50% dos recursos. Para startup, o Sebrae Tech pode colocar até 300 mil num projeto, né, inicial. Tem BNDES, tem FINEP, nós temos a FAPESP como BIP. Sobra dinheiro sem retorno para a inovação no Brasil. Estou falando que sobra e sobra. Tá? E eu tenho Venture Capital. Aqui botei um monte de empresa Venture Capital, Deep Tech, Soft Tech, whatever. Tem Venture Capital também, mas né, sempre tem que pensar nisso. A grande solução do Hub que são os consórcios pré-competitivos de inovação, que fazem mitigação e gestão de risco. Né? Eu consigo, com um grupo de empresas, financiar um projeto caro, sofisticado, que nenhuma empresa teria apetite, recurso para correr risco para isso. Tá? Então, essa é a grande sacada, essa é a enorme contribuição do Hub. Essa é, talvez, não sei, o Walter pode discordar de mim, acho que a principal razão que levou a gente a criar o Hub. A necessidade de fazer inovação e a forma de fazer é trabalhar em grupo. Nós temos 2 projetos que têm mais ou menos 20 milhões de investimento, né? 11 milhões de investimento juntos. Um grupo que está fazendo uma nova classe de cimento de ultra baixo carbono. Né? Os resultados são... Eu olho para a cara das pessoas, elas quase não acreditam no que é possível, né? Mas os resultados são os resultados. Botar no laboratório está fácil. Na fábrica vai ser muito difícil. Com os clientes vai ser muito difícil. Mas com o carbono a $100 a tonelada, é bem apetitoso. Né? E nós temos um outro de IA aplicado à previsão de desempenho de cimento e concreto. Esses projetos, 30% dos recursos são Embrap, tá? E 20% são USP, e as empresas pagam metade. E é sempre dividido. Né? Nós temos o nosso pré-projeto Cozinha 3D, né? Aí a grande vitória da equipe do Rafael, tal, fizeram essa coluna aí de 3 metros, vocês já viram, né? Muito, muito legal. É difícil fazer isso, com baixo teor de cimento é mais difícil ainda. Né? Quando eu olho, o cara fala, esse negócio é caro, esse aditivo é caro, impressão 3D é caro. É caro hoje, mas se eu botar o preço de carbono, né, o caro vai mudar rapidamente. Um aditivo de $2 a tonelada é caro? É. Mas se o imposto for $30 por tonelada de CO2, vai ser uma barganha. Né? Falei bem de aditivo, a Luísa se derrete. É uma loucura, né? Mas o pessoal da GCP, mas o futuro pertence aos aditivos, certamente, né? Eu também tenho que pensar na inovação, coisas de alta produtividade, porque essa aqui é a variação da oferta de mão de obra no Brasil nos próximos anos, né? Em 10 anos, a população brasileira começa a diminuir e a nossa mão de obra vai sumir. Também a inovação tem que pensar nesse futuro também, né? Nós temos a indústria 4.0, né? A impressão 3D é parte disso. O que eu posso contar com a indústria 4.0? Né? Posso fazer uma viga desmaterializada como essa. Isso é produto comercial.
nos Estados Unidos. Tem fogo, tudo está resolvido, né? Como eles resolveram, eu não sei, mas está aí o produto, né? Então, esse é o potencial da inovação. Bom, então, para mim, a rota é essa. Eu tenho que medir carbono, tudo, mas no final vou ter que inovar, tá? Essa, para mim, é a única solução, né? Não adianta a gente ficar reclamando e tal, ficar falando mal da madeira, tudo isso baixa a nossa ansiedade, não acho. Nos deixa pessimista, amargo. A gente tem que olhar para o futuro, né? E construir o nosso futuro. E o nosso futuro passa por inovação. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado aí pelo tempo. Acho que passei um pouco da hora. A Eliane não me cobrou. Foi ótimo, Vanderlei, estava tão bom que a gente não quis nem interromper, né. Vanderlei, obrigada aí pela sua apresentação, eu acho que você desmistificou aqui muitos preconceitos, né, e deixou super claro que mais do que nunca a gente tem que trabalhar em rede. Agora vou chamar aqui o Walter Frigeri da BCP, para sentar aqui virtualmente junto com o Vanderlei, e fazer aqui uma sessão de perguntas e respostas. Quem tiver questionamentos ou quiser perguntar alguma coisa, pessoal, por favor, fiquem à vontade, se manifestem aí, o espaço é de vocês. Bom dia para todos aí. Vanderlei, para ser rápido aqui, vou tocar num ponto que, de certa forma, você não abordou aí na sua apresentação, porque você fez toda a cadeia, né? Lá o clinker, o cimento, o concreto, você chegou na estrutura de concreto, né? E eu estou começando a perceber lá nas atividades da BCP que existem financiamento, existem players olhando inclusive para o produto final, né? Então, vou dar dois exemplos aqui. Teve uma pessoa de governo defendendo que teve um túnel, e o túnel usou um monte de material, portanto, um monte de CO2, e ele falava que o fato de desengargalar o trânsito, a economia de combustível, e ele fazia uma conta de CO2 entre o túnel e o gasto de combustível. Um segundo exemplo é o que a gente está acompanhando de uma obra de pavimento de concreto, onde tem um financiamento do BID, e onde o governo do Paraná está mostrando que o pavimento de concreto usa menos CO2, ou, vamos dizer, no processo como um todo, inclusive já na construção, tempo de vida, e considerando o gasto de combustível nos dois sistemas, você também tem CO2 diferente. Olhando para os fenômenos climáticos, né, olhando para uma discussão de construção resiliente, como é que você vê, né, o concreto, né? Você colocou aí os riscos, e corretamente os riscos do cimento e do concreto, mas nesse novo mundo, você acha, qual seria a tendência, né? Porque é como está se discutindo agora o Rio Grande do Sul. O negócio não é reconstruir o Rio Grande do Sul do mesmo jeito que a gente fez, né? Então, do ponto de vista do CO2, como é que a gente pode olhar para essa tendência, digamos assim, né? Porque a gente só consegue medir direitinho lá, né? Você tem uma tendência de penalizar a indústria de materiais, porque é lá que você consegue medir. Mas como é que, do ponto de vista da sociedade, o nosso próprio projeto aí de autoconstrução é uma prova disso, né? Você tem ganhos potenciais de CO2 espalhados aí na sociedade. Então, você deu dois exemplos de transporte, eu acho que é muito claro, né? Mas à medida, e aí eu vou te dizer que esse benefício vai desaparecer com a eletrificação dos automóveis e de caminhões, né? Em 10, 15 anos, qual é a pegada de CO2 do tráfego rodoviário né? Então, essas coisas vão diminuir. Eu, particularmente, acho assim, ó, vai se apertar CO2 em tudo, tá? Se apertando CO2 na indústria hoje, tá? Nós vamos apertar CO2 na geração de energia, né? Apesar de toda a discussão de mais extração de petróleo na margem equatorial, né? Rapidamente, teve um número do Economist outro dia mostrando que possivelmente o pré-sal brasileiro vai deixar de ser viável, tá? À medida que a demanda de petróleo começa a diminuir, né? Então, vai se pressionar o transporte, a eletrificação do transporte vai mudar essa vantagem, tá? Então, eu acho que a pressão do CO2
ela é um pouco assimétrica hoje, mas ela vai pegar todo mundo. O setor de automóveis, com o nosso etanol e com o setor elétrico e com os carros híbridos, a pegada de CO2 vai cair gigantescamente. Nós estamos aqui do ladinho da VCP, aqui na Poli, a gente tem o primeiro reformador produtor de hidrogênio a partir do etanol, um investimento da Cosan e da Shell. É um projeto de 100 milhões de inovação de 100 milhões de reais. Existe um projeto para hidrogênio que o foco talvez seja caminhões e ônibus, carga pesada, onde a bateria é complicada. Então isso vai cair para todo mundo, tá? Mas eu concordo com você no seguinte: eu tenho que olhar o CO2 ao longo do ciclo de vida. E se eu tenho uma solução construtiva que o vento pode levar e a outra que o vento não pode levar, né, e eu tenho uma probabilidade de vento, eu tenho que balancear isso. E acho que nesse setor o concreto ainda leva vantagem. Mas como eu mostrei, o pessoal de madeira não está sentado em berço esplêndido. Os caras estão apostando pesadíssimo em inovação. Essa é uma fronteira dinâmica. Mas essa visão a essência do SIDAC é assim: a pegada de CO2 de uma solução é fabricar material, transportar, construir e usar, e até demolir. Tá? Então, eu tenho que olhar todo o passado e o futuro. O problema é que as emissões da indústria são no presente. Os benefícios do túnel são no futuro, são incertos e vão ser reduzidos com a mudança da matriz energética dos automóveis. A gente tem que pensar sistemicamente, e não adianta a gente querer achar que porque o túnel nós vamos passar imune. Isso nos ajuda nesse momento, mas isso não implica que nós podemos continuar emitindo como a gente sempre emitiu. Eu sinto, por parte da indústria, uma vontade de falar assim: nossas casas são resilientes. Eu concordo. Mas esse é um outro problema. O problema é que estamos emitindo CO2 que está, né? Eu Não, sim, acho é que tudo, né? É tudo. é tudo. É. É difícil. O Daniel Aleixo fez uma pergunta aqui. De acordo com o gráfico do GTCC, a maior fatia para o net zero deve vir da captura e uso de CO2. Falamos muito da eficiência no consumo, mas temos alguma inovação nesse sentido no Brasil, na academia ou na indústria? Não, veja, as inovações assim, de redução, tem gente, a Infibra, em Leme, tem uma linha de produção de fibrocimento onde eles usam CO2 para curar as placas de fibrocimento. Tá? O Daniel, ele estava querendo, vou falar da Carbon Capture aqui, que né, quer dizer, existe um modelo aí que usa CO2 para reduzir o cimento no concreto, né? Então, provado no mundo inteiro, tem muito mercado. Tem CO2 na cura de blocos de concreto, nós estamos trabalhando com cimentos de ultra baixo teor de ligantes, de clinker, né? Então tem muita inovação, né? E um desafio que a gente tem que enfrentar, e o Hub que está começando a trabalhar com isso, e acho que agora a FICEM vai entrar pesado, a gente tem que medir quanto CO2 as nossas estruturas de concreto em uso capturam. A indústria tem tentado empurrar uma conta que favorece bastante a indústria, né? E o IPCC tem se negado a reconhecer, tá? A gente teve semana passada uma reunião da FICEM, Federação Interamericana de Cimento, na Guatemala, 1 ou 2 semanas atrás, e estava um dos diretores do IPCC. A gente fez uma reunião e ele falou: olha, vocês precisam medir. Coisa que o Massucato aqui, o Hub, que já decidiu que nós temos que medir, estamos patinando para fazê-lo, mas então tem muita coisa para fazer. Bom, meu papel aqui na ausência de pergunta é fazer pergunta, né? O Vanderlei, a gente sabe que tem um problema assim, essa questão do clima, do CO2, a gente tem problemas desde lá, os Estados Unidos e a China que né? Que são os líderes mundiais que não se pactuam, né? E a gente vai descendo até chegar no problema econômico das empresas. Mas a realidade, o problema, ele vai se estabelecendo, seja pelas notícias que você mostrou, seja porque começa a mudar a legislação. Você sente, aí a partir da universidade, e aí eu estou falando, a gente sente isso no Hub, mas você sente na universidade uma maior disposição de investimento, ou seja, porque são investimentos de retorno
né, para realidades incertas do médio prazo, porque as regras não estão estabelecidas. Como é que você sente esse posicionamento das empresas? Olha, eu gerencio aqui a Embrap 6 USP, né, que nós já estouramos todas as nossas verbas de subsídio para pesquisa com empresas e quase que 80% do que nós mais é tudo baixo carbono, tá? Então, eu não posso dizer que não está tendo investimento, porque no nosso laboratório aqui tem investimento e a gente tivesse mais gente até conseguia fazer mais. Mas o que eu acho que vai mudar mesmo, o que falta no Brasil é previsibilidade, tá? Eu acho que o que a Europa fez recentemente foi dizer, olha, até 2032 vai ter imposto de carbono para cada quilo de CO2 emitido. Tá? E isso dá previsibilidade, permite um executivo fazer um plano financeiro para financiar seu P&D, convencer os acionistas a injetar dinheiro. Dinheiro existe. Tá? E o governo brasileiro está prisioneiro de uma coisa que para mim é uma falácia. Tá? Eu até escrevi um artigo, está no jornal da USP, dizer o cara, não, nós não podemos fazer nada porque nós temos que construir muito, Minha Casa Minha Vida. Tá? O problema é que hoje carbono já é custo. Por que carbono já é custo? Carbono no Minha Casa Minha Vida, carbono é quantidade de concreto por metro quadrado. Quanto menos, menor carbono, menor custo. Carbono também é custo, que é a quantidade de cimento dentro do concreto. Quanto mais cimento, o cimento é 55%, 60% do custo de concreto, quanto mais cimento, mais caro a Minha Casa Minha Vida. E carbono é custo também, hoje, para o governo brasileiro, é uma perda de oportunidade a falta de uma política de mitigação de carbono clara, com metas tangíveis e críveis, dentro do Minha Casa Minha Vida e nas obras públicas, impede o governo de pegar dinheiro de financiamento internacional do Banco Mundial, de outros organismos, para baixo carbono. É 3, 4, 5% de diferença de juros na linha de baixo carbono. Como nós não temos, nós estamos pagando mais pelo nosso dinheiro internacional. Então, eu acho que carbono já é custo. Tá? É um custo que nós estamos acostumados. E enquanto não houver no Brasil essa meta, esse prazo, essa deadline de precificação de carbono, eu entendo a situação das empresas e o que me faz admirar enormemente as empresas que nos contratam, como os nossos parceiros do Hub, né, que mesmo na incerteza estão investindo, né? Eu já fiz um projeto de curar fibrocimento com CO2. A gente fez um projeto em fibra e em Embralite. 2 empresas brasileiras pagaram o projeto. Vanderlei, só te dar um exemplo dessa questão da previsibilidade, né? Você sabe todo o esforço que a indústria, e você mostrou no gráfico aí como ela está baixando a emissão de CO2. Só que não tem uma segurança da baseline. O que o governo vai considerar como ponto de partida? É a mesma coisa que eu entrar numa corrida de 800 metros, de 1,5 km, mas eu já corri 1 km. E aí o governo fala, agora vai começar 1,5 km, né? Eu já chego cansado, digamos assim. Eu já fiz todo o esforço. Você vê como isso, a nível da decisão da empresa, é complexo. Bom, nós temos outras... O João Henrique, eu vou colocar 2 perguntas aqui que falam de concreto. O João Henrique pergunta se você acha importante desenvolver a inovação pela produção de produtos para produzir concretos de alto desempenho mais adequados com a nanosílica para diminuir a emissão de carbono da indústria de materiais cimentícios. E aí eu vou emendar a pergunta da Cláudia Pires. Como é que funciona a mitigação do uso de concreto quando se fala de edifícios existentes? Ela está falando da política de retrofit, para inserir uma edificação cujo ciclo de vida esteja sendo contemplado. Não, veja, o edifício existente, vou pegar para essa última, o edifício existente, né, a ideia, se a gente conseguir preservá-lo e aumentar a sua vida útil, eu estou mitigando, eu estou evitando os impactos da demolição e da construção nova, né? Então, é super alinhado, isso é um problema. Os concretos de alto desempenho, eles têm que entrar numa linha de desmaterialização. Os meus números mostram, o meu benchmark mostra que acima de 50 megapascal eu não tenho muito ganho de redução de pegada de CO2 em quilos de CO2 por megapascal. Então, os grandes ganhos mesmo vão até concretos de 50 megapascal.
O que eu acho que é o grande desafio, e aí eu tenho uma grande experiência em impressão 3D, que é o seguinte, ó, um dos problemas que não vale a pena aumentar muito a resistência do concreto é que eu não consigo reduzir as seções transversais por problema de flambagem, de instabilidade. Tá? O aço consegue explorar altíssimas resistências porque eu consigo fazer perfil I, perfil H, coisas hiper sofisticadas. O que a impressão 3D nos traz é essa possibilidade. Fazer um concreto, um HPC, com um formato ótimo que dê rigidez para o sistema com o mínimo material. Então, eu acredito que tem espaço para concretos nessa área de impressão 3D, de inovação, para concretos de alta resistência, tá? Mas nós não, para o concreto moldado, pilar maciço, viga maciça, laje maciça, eu não acho que subir acima de 50 megapascal, a não ser que seja um prédio muito alto, se justifique. E são os dados que vêm do nosso benchmark aí. Então, o negócio é a inovação, tá? Para mim. O Pedro Góes, aqui da Tecomate, faz uma pergunta interessante. O SIDAC estabelece método de aferição do carbono incorporado em edificações ou apenas para materiais? Seria viável criar uma etiquetagem, tal como um selo Procel, com indicação de consumo de carbono da edificação? Olha, o SIDAC, a evolução do SIDAC está nesse sentido, tá? Na verdade, como está montado hoje, assim, nós temos o SIDAC, que vai ter os dados de materiais, e ele não é uma ferramenta pensada para construtora, embora até ela possa usar. Para construtora, a ferramenta que foi desenvolvida aí pelo Sinduscon chama C-Carbon, tá? CE Carbon. Tá? É uma ferramenta online, as pessoas podem dar uma olhada. Mas nós temos dentro do SIDAC, o SIDAC foi construído para falar com o BIM e para falar com os softwares de projeto de estruturas e tudo mais. Tá? Então, essa parte ainda não está implementada. E o BIM também ele tem uma penetração ainda, um BIM detalhado a nível de ter a quantidade de material é modesta. Mas isso está super alinhado, tá? Vale para tudo. A construtora tem as emissões dela, são pequenas, mas é a obra, é o transporte, é as perdas de materiais e tudo mais, né? E tem que pensar do futuro, né? Então, o SIDAC ele está otimizado para dar os dados para a construtora retirar os dados e somando o dado de material vai dar 90% da pegada da construtora, né? Então, mas é o SIDAC nesse momento mais o C-Carbon para a construtora trabalhar, mas a gente vai ter no futuro, isso vai ser tudo digital, vai ser o orçamento, o consumo de material vai estar no BIM, o BIM vai falar com o SIDAC, eventualmente com alguma função do C-Carbon, para resolver um problema das construtoras, que precisam ter outras informações, e isso vai nos levar à pegada de CO2 automática. Nós estamos trabalhando com um conceito aí para o benchmark de estruturas de concreto armado, junto com a TQS e a AutoQI, e a gente, do software da TQS e da AutoQI, falarem diretamente com o SIDAC e automaticamente o projetista receber a pegada de CO2 da estrutura que ele está concebendo. Não só a pegada, como o benchmark, o posicionamento daquela solução no benchmark. Então, essa é a nossa meta para o próximo ano. Tem uma pergunta aqui da Helena, que ela é mestranda e está pesquisando formas de acelerar o cimento composto. Dito isso, ela diz, né, tenho visto que há sempre essa dificuldade das pesquisas saírem do campo acadêmico para a indústria, demanda tempo e dinheiro. No entanto, estamos necessitados de soluções sustentáveis. Qual a sua opinião, como melhorar essa transição laboratório-indústria? Trabalhando junto, né? Trabalhando junto. Criando canais, confiança, assim. A gente tem muita... Eu não sei, ontem teve reunião do projeto de cimento com aditivos funcionais, né? É um clima cooperativo, né? A gente tem algumas ideias idiotas aqui na universidade, o Massucato, Seit, a turma lá dá umas enquadradas na gente, bota na real e vamos aprendendo, tá? É trabalhar junto e aprender junto. Eu não tenho, olha, não, eu sou um cara, eu tenho bastante experiência com o mercado, há 30 anos que eu faço isso, tá? Mas eu nunca, se eu tiver que operar uma concreteira, eu quebro no dia seguinte, entende? Embora eu saiba mais de concreto, teoricamente, que qualquer cara de concreteira, possivelmente, que a maioria deles eu não sei operar. Então, é a cooperação.
Cimentos compostos cimentos compostos é cimento com filler. Cimento com filler só é lento por causa da moagem conjunta. O futuro, um investimento que toda cimenteira vai fazer vai ser transformar a moagem conjunta em moagem separada. Quando eu faço moagem separada, o filler acelera a hidratação do clinker. Hoje, quando moe conjunto, o clinker fica mais grosso que o calcário. E o clinker grosso reage lentamente. Mas isso é um problema da moagem conjunta, que é o que a indústria usa no Brasil. E aqui vale a pena mencionar que no nosso conceito aqui do Hub, que uma das coisas importantes é que uma ideia, né, a gente submete as ideias, iniciativas, a um processo com a participação de todos, né? Se aquela ideia for robusta né, ou ela vai ganhando robustez com o tempo, é que ela vira um projeto. Então, de alguma forma, respondendo a Helena, né, esse ambiente específico que a gente tem no Hub, ele, de certa forma, é mais um elemento de segurança que a coisa pode dar certo. Porque aquilo que o professor Vanderlei falou, às vezes tem uma ideia, mas alguém ali, né, olhando o mercado, a fábrica, ele fala, olha, isso aqui, deste jeito, não dá. Opa, então ou nós vamos abandonar, deixar ali na prateleira, ou nós vamos melhorar essa ideia para que efetivamente ela vire um projeto. Porque esses projetos que foram citados aí, que são mais de 7 milhões de reais, que a gente tem, eles passaram por esse processo, né, Vanderlei? Quer dizer, eles eram ideias, eles sobreviveram, né? E isso para nós dá uma robustez muito grande ao processo do Hub. Pessoal, não estou querendo ser chatonilda, não, mas é assim, vamos encerrar as sessões de perguntas e respostas 10h30, aí eu deixo aqui o Walter e Vanderlei administrarem aqui as questões, tá bom? Tá, então vamos lá, o Matheus pergunta se a proposta do DAP já está disponível para avaliação de produtos, se não, alguma previsão. Olha, veja, nós estamos esperando a previsão, a promessa do Ministério de Minas e Energia era liberar o dinheiro para a gente botar o SIDAC para funcionar em julho do ano passado. Aí estava tudo certo para março desse ano, depois era para abril. Aí, um pouquinho antes de abril, a funcionária que tem que botar o contrato para frente com o CBCS falou: eu vou sair de férias e eu tenho 45 dias de férias. Aí o processo parou, ela voltou ontem, mas ela está otimista. Aí qual é o problema agora? Está todo mundo do Ministério de Minas e Energia, que tem que aprovar o negócio, preocupado, tentando criar condições para restabelecer o sistema elétrico do Rio Grande do Sul. Então, olha, enfim, eu espero, eu digo, estou falando assim agosto, tá? Mas eu tô querendo me convencer que em agosto a gente começa a entrar no mercado. Mas se vocês quiserem testar, quem quiser entrar, se familiarizar com a ferramenta, tem um monte de vídeo no SIDAC, toda a documentação técnica lá está. Os vídeos têm um curso de como usar o SIDAC para fazer inventário para uma construtora ou para um fabricante de materiais. Tem muito dado lá, é tudo muito prático, tudo muito transparente, tá? Infelizmente, nós não temos ainda a DEDAP no mercado. Lembrando que nós aqui no Hub que vamos ter um curso, né, Vanderlei? Eu vou pular uma pergunta e depois eu volto a ela só para ficar no SIDAC. A pergunta se o SIDAC fornece os dados de entrada para as construtoras, que pode influenciar até a escolha dos sistemas construtivos. Sim. A ideia é que são duas coisas importantes para uma construtora: selecionar o sistema construtivo, otimizar o projeto, porque tem muita concepção de projeto que é um desastre ambiental, embora possa ser arquitetonicamente e economicamente viável nesse cenário. E aí tem uma outra questão que é selecionar o fornecedor. A gente fez eu não mostrei o gráfico, mas a gente tem uma simulação onde nós pegamos o que a gente sabe que é o concreto mais intensivo em CO2 que está vendido no mercado brasileiro e aqui em São Paulo, tá? E o concreto com menor pegada de CO2. É o mesmo projeto. A diferença de pegada de CO2 é 30%. Então, eu falo assim, dá para reduzir, na média, talvez uns 20% a pegada de CO2 da estrutura de concreto e o custo da estrutura de concreto, mexendo com topologia de projeto.
E a seleção do fornecedor é mais 30% de mitigação. Esse é o potencial. Vanderlei, lembrando que, pelo que a gente viu lá na primeira pesquisa, lá no Fabricantes e Artefatos, produtores com a mesma base tecnológica já apresentavam uma variação significativa, né, em diversos indicadores, consumo de cimento, consumo de água, né? Então, a gente vê que a gente ainda tem ganhos expressivos de, vamos dizer assim, de melhorias que são mais fáceis de capturar. Sem investimento, é um ganho que é um ganho daquela teoria da qualidade, né? PDCA e tal. Medir, melhorar, né? Medir, melhorar, medir, melhorar. Então tem um ganho. Tem empresas que têm ganhos muito grandes, tem empresas que já estão num estágio mais avançado, né? Tem empresa que olha, já muda o fornecedor de brita, né? Todo mundo sabe aí de concreto, mudei o fornecedor de brita. Mudei o fornecedor de cimento. Esse cimento aqui tem menor demanda d'água que o concorrente, é mais compatível com o aditivo que o do concorrente. Então, o mundo é o mundo dos detalhes. Sim. O Zé Augusto faz uma pergunta meio na linha daquela minha primeira questão lá. Pensando numa estrutura com uma elevada vida útil, será que compensa emitir mais CO2 no início da fabricação, pensando que vai ter menor manutenção? Dado que me questiono em termos de viabilidade da estrutura em 50 ou 100 anos. Quantos edifícios? Vou responder assim, problema de vida útil de edifícios é problema de estruturas ou é um problema de mudança social? Mudança do tecido urbano, mudança de necessidades dos usuários. Quantos edifícios nós conhecemos que foram demolidos porque o concreto armado não prestava? Porque o final tinha que demolir porque a estrutura estava degradada. São pouquíssimos. Tem um pouco mais na beira do mar, onde o cloreto é um pouco cruel, mas o Ângelo está aí na minha frente, vai para a Boa Viagem. Os prédios lá têm 50 anos. Tem uma corrosão? Tem, mas isso é um problema de manutenção. Então, eu não consigo ver como aumentar a vida útil de estruturas de edifício pode reduzir a pegada de CO2 agora e nem no futuro. Tá? Segundo, eu não acho que isso. Também acho que dá para aumentar a vida útil sem aumentar a pegada de CO2. E, finalmente, o problema é o seguinte: se eu aumentar a pegada de CO2, vou imaginar um prédio. Os arquitetos defendem prédios flexíveis que daqui a 50 anos podem ser transformados. Se eu aumentar a pegada de CO2 agora, eu tenho 100% de certeza que eu aumentei o impacto das mudanças climáticas. Durante 50 anos, o CO2 vai ficar na atmosfera. Daí, a 50 anos, fim da vida útil, o cara decide, olha, sabe o que é? Até dava para reformar, mas aqui não tem mais mercado. Eu vou demolir o prédio e vou fazer um parque. Então, eu acredito que a discussão e o discurso de vida útil para mitigar CO2 na construção é balela, tá? E vai aumentar a nossa pegada, está indo na contramão. Não acho que nós devemos diminuir a vida útil, mas não acho que aumentar resolve. O Vanderlei, só como contraponto, né, o DENIT, e voltando para a estrada, o DENIT está fazendo uma coisa. O DENIT está fazendo uma coisa que ele que não costuma trabalhar, é uma rodovia federal no Maranhão, que ele fez 30 anos. Ele queria saber o gasto público, não era focado em emissão de CO2, mas ele queria saber o gasto público se ele considerasse um projeto de 30 anos. E aí, com uma casquinha a mais de concreto, ele conseguiu economizar, do ponto de vista do orçamento público, uma quantia significativa. Então, eu acho que são questões... veja, o importante eu concordo, é ter aí número. você está falando de mudança da tecnologia. Eu concordo que em pavimentos, tá? A mudança da tecnologia pode ter impacto importante, e eu acho que pavimentos de concreto, aí tem um monte de estudo mostrando que eles, comparados com os de asfalto, têm essas vantagens potenciais. Tá? Cada caso é um caso, mas é uma vantagem potencial importante. Mas assim, eu estava falando mais de edifícios, que é 80% do problema. Em edifícios, as nossas estruturas são duráveis. Ponto. Aumentar só vai piorar a nossa situação, não vai ajudar em nada. O Suzuki pergunta: a precificação do carbono no primeiro momento impactará a indústria de materiais.
Usuários estão fora do mercado de carbono. Porém, decisões tomadas por esses têm impacto sobre emissões da indústria. Repassar o custo CO2 no preço seria uma forma de influenciar o processo decisório sem risco de migração do consumo de cimento para outros materiais? Esse é o nó, o Suzuki, porque a decisão é assim, ó, a ideia da precificação é que o preço vai ser repassado e vai influenciar toda a cadeia, inclusive o usuário. Essa é a ideia da precificação. Existe uma certa inelasticidade do preço de venda no final, que você está falando, se eu aumentar o preço, eu perco o mercado, e o setor vai ter que calibrar isso de acordo com a concorrência. Para mim, isso é uma questão que vai ser variável em alguns locais, né? Por exemplo, o Paraná está investindo pesado em construção em madeira. O Paraná vai ser o nosso polo de construção madeireira. Eu acredito que a possibilidade de aumentar o preço de cimento e concreto no Paraná vai ser diferente do Nordeste ou aqui de São Paulo, onde nós não temos tanta opção e não temos a cadeia madeireira. Então, isso para mim é uma questão local, tá? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o custo de carbono será repassado para a sociedade. Existem modelos econômicos para que esse custo não recaia em cima dos mais pobres. Tá? Isso tem modelo, tem bastante trabalho nessa situação. O Brasil tem um bom acúmulo, né? Então é possível você onerar quem pode pagar mais e os mais pobres têm um cashback lá atrás, baseado no perda de carbono. Mas haverão consequências para todos. Eu não tenho nenhuma dúvida. Bom, nós temos várias perguntas aqui, mas eu recebi um sinal aqui da Eliana, que a gente joga truco junto, e ela fez assim um sinalzinho dizendo: tempo já era. Eliana, é isso mesmo? Foi assim, comportem-se. Eu vi também. Ela é muito educada, mas a autoridade aqui é tudo autoridade. discreto, mas a gente comunica, né? Gente, é uma pena, porque a gente vê que tem muitas perguntas ainda que ficaram. A gente vai tentar ver com o professor Vanderlei se ele responde, a gente compartilha com vocês. A gente vê que tema interessante, mas a gente tem também o nosso horário, né? Agradeço, professor, muito obrigada aí. Walter também pelas excelentes perguntas e provocações.